quando houve a primeira enchente grande aqui na região, nós tivemos muito prejuízo devido ao deslocamento de animais para terra firme e também com o prejuízo na perca de animais. Muitos animais morreram. A pecuária de animais bovinos representa uma das mais importantes atividades socioeconômicas de pequenos e médios produtores da região de várzea do Rio Amazonas e seus afluentes. Com o declínio da produção da juta, este espaço foi gradativamente sendo ocupado pelo gado bovino. Pequenos criadores se estabeleceram por meio dos recursos financeiros obtidos com a comercialização da fibra e também da pesca, que nestas áreas é realizada no período entre agosto e dezembro. Porém, enfrentam diversos desafios para criar o gado bovino, devido às características do animal não casarem com a natureza desta região. Uma alternativa que pode vir sanar o problema da compatibilidade do animal com a localidade é a substituição do bovino pelo bubalino. O búfalo está distribuído no mundo inteiro, né? Das áreas mais acidentadas quanto a áreas mais planas, de neve ao clima tropical, né? Então ele se adapta muito bem às mais variadas condições. Sou fazendeira do Médio Amazonas. Nós temos uma fazenda chamada Fazenda São Pedro e que nós temos criações de búfalos, né? Desde o início, desde o falecimento do meu genitor, eu adquiri búfalos de outro fazendeiro daqui desta região. Ele é um animal excelente para a nossa região, ele tanto se adequa na terra firme quanto na várzea. Como alguns pesquisadores já o dizem, a Amazônia Central é the paradise of buffalo, o paraíso do búfalo. No Brasil, nós temos 4 raças registradas segundo a Associação Brasileira de Criadores de Búfalo, que é a ABCB. Essas 4 raças elas são classificadas pelo gênero Buballus bubalis, que é o búfalo doméstico, o que difere de outros búfalos, no caso o Sincerus cafer, que é o búfalo selvagem da África. Então, o búfalo doméstico, Buballus bubalis, nós temos o Murra, Jafarabade, Mediterrâneo e Carabao. Segundo registros, os primeiros búfalos a serem introduzidos no Brasil, na ilha de Marajó, foram da raça Carabao. Através de um transporte que estava conduzindo búfalos para o Caribe, né, aconteceu esse naufrágio dessa embarcação próximo à ilha do Marajó, e os búfalos nadaram até a ilha de Marajó e lá se proliferaram, principalmente a raça Carabao. Tá? Posteriormente, Vicente de Chermont importou um desses animais, tanto da Índia quanto da Itália, pela serem animais exóticos, trazendo um casal para o Brasil de cada exemplar dessas 4 raças. Dentre essas 4 raças domésticas, primeiramente vamos falar da raça Murra. A raça Murra ela é de origem indiana. A Murra é a raça mais numerosa atualmente no Brasil, que o chifre é o formato em espiral, que a palavra Murra significa caracol. É uma raça tipo leite e tipo corte. Porém, para a produção de leite, ela se difundiu mais no Brasil como um todo. Posteriormente, nós temos a raça Mediterrâneo, que é de origem italiana. Como característica da raça mediterrânea, nós temos o chifre em formato de lira. Ela já foi a raça mais numerosa no Brasil, mas atualmente, pelo gosto do brasileiro, a raça Murra se tornou mais evidente do que a Mediterrâneo atualmente. Ambas as raças, tanto Murra e Mediterrâneo, são coloração negra, a sua pelagem no Brasil. Você pode até achar uma coloração acastanhada ou acinzentada para a raça Mediterrâneo, mas na Itália. No Brasil, ela é a Mediterrânea negra.
Terceira raça, também de origem indiana, do condado de Gir, na Índia, é o Jafarabad. O Jafarabad, nós temos duas diferenças, quero dizer, duas variedades, que são similares às encontradas na Índia, que é a variedade Palitano e a variedade Gir. Qual a diferença entre o Palitano e o Gir da raça Jafarabad? O Palitano, ele tem bolsas de gordura sobre os olhos e o chifre é curto, porém espesso, largo, voltado para cima. E a raça Jafarabad, a variedade Gir, é o chifre comprido e estreito, sem bolsa de gordura sobre os olhos, então os olhos são mais abertos. A quarta raça que podemos encontrar no Brasil é a raça Carabao. Então, Bubálus bubalis, variedade Querebau ou Carabao. Ele tem uma articulação a mais na quartela e no boleto, o que confere uma movimentação diferente quando esses animais se encontram em áreas pantanosas. O que é? Onde que fica a quartela e o... Ficam nas patas. Né? Então ele consegue um movimento diferente e com isso ele não atola nessas áreas alagadiças ou pantanosas. Devido à localização, a vegetação do Amazonas é caracterizada principalmente por floresta tropical. Dentre os tipos de mata que pode se identificar, de acordo com os níveis de relevo, temos as áreas de várzea. Situadas em localidades nem tão altas e nem tão baixas, são planícies inundáveis que, na época das cheias dos rios, são invadidas pela água. Estas áreas apresentam um considerável contingente populacional, o ribeirinho, cujo boa parte não possui o conhecimento técnico, recursos financeiros e até mesmo predisposição para buscar transformações que resultem na melhoria de sua qualidade de vida. E ainda assim, muitos buscam informação para se manter. Sou morador aqui da Costa do Marrecão, município de Manacapuru, Amazonas. E sou um pequeno criador de gado. De criar o gado bovino aí há muito tempo aí, eu venho criando esses animais aí. E nessa propriedade aqui, já são quase 30 anos que a gente vive aqui, mas meu avô já criava o gado em outra propriedade. E foi passando de geração a geração. E hoje em dia eu estou tocando essa pequena propriedade aqui junto com meu pai. E vamos levando aí, até ver quanto que vai dar. Como morador de várzea, nós enfrentamos várias dificuldades, mas mesmo com as dificuldades, a gente consegue plantar maracujá, macaxeira, banana. Também eu crio galinha, rato e gado. Né? Apesar de o gado, nesses últimos anos, tem dado muita dificuldade para a gente que cria gado aqui, principalmente quem cria em pequena escala. Porque a gente enfrenta dificuldade
em transportar o gado para terra firme. E é uma despesa muito alta e mesmo com a despesa alta a gente perde ainda parte do rebanho, que muitas vezes é irreparável. A gente não consegue tirar do rebanho aquilo que a gente gastou, que perdeu. Mas mesmo nós vamos encarando a realidade das várzeas. No início a gente fazia todo o processo de criação do gado, desde a cria, a recria e até a engorda. Mas devido ao grande excesso de enchente que está acontecendo nesses últimos anos, está fazendo com que a gente mude o sistema de criação. O que a gente quer com esse tipo, mudando essa atividade? Nós queremos diminuir os custos de produção, né, e fazer com que nós não tenhamos muito prejuízo devido às grandes cheias que assolam a nossa região. Durante o ano de 2009, não só nós, como outros pequenos produtores, nós tivemos muito prejuízo devido ao deslocamento de animais para terra firme, através de balsa, caminhão, outras coisas, e também com o prejuízo na perca de animais. Muitos animais morreram porque ninguém tinha conhecimento de como era a enchente daquele tipo. A enchente de 2009 para mim foi uma enchente que ela causou muito dano. Dano esse que devido à demora na seca, na estiagem, né? Porque quando a enchente é muito demorada, o prejuízo é maior. Quando a seca é mais rápida, o prejuízo é menor. Essa enchente ela foi logo de primeira, assim, nós não tinha nem situação de como ela ia ser. Que todo ano a gente fazia um manejo de transporte de animais para a área de terra firme, mas só que era pouco tempo. Geralmente era 60 dias, esses animais passavam lá na terra firme e até 90 dias aí a gente já estava com esses animais de volta. Então quando os animais começavam a perder peso, devido à oferta de capim ser pouca, e começava a perder peso, aí já era na época que a gente já trazia de volta, então não tinha muito prejuízo nessa situação. Mas em 2009 não. Então a pastagem que tinha lá era equivalente àquele entre 90 dias e 120 dias era o máximo. 120 dias já estava quase zerado. Não se tinha outro complemento que nem as pessoas usam. Além de 2009, o seu Paulo destaca outra enchente que lhe causou grandes prejuízos com o rebanho bovino. Em 89, foi uma enchente mais ou menos grande, mas que foi grande para a época, mas que agora ela não é mais considerada grande. Como é que foi? Só que nessa época a gente criava um pequeno rebanho, e isso em 89. E a gente usava uma espécie de maromba aí para colocar o gado. Só que ela era foi uma enchente que ela não atingiu uma grande altura em cima do solo. Isso foi diferente de 2009, que já colocou uma altura muito alta. Aí você não tem mais como controlar a maromba. Tinha que tirar para terra firme. Então aconteceu o manejo que eu tinha gado e perdi quase que todo o meu rebanho. Em 2009. Quase que todo. O que eu tive que levar para terra firme, depois tive que fazer manejo para outra terra firme. E as áreas de pastagem onde se adquiria para fazer a alocação desses animais se acabaram, então muitos animais acabaram morrendo de fome. E foi preciso colocar o gado praticamente dentro da lama, sei que foi uma perda muito grande, né? 2009 foi totalmente diferente. Os animais passaram lá 180 dias na terra firme. Levamos 87 animais. Quando o verão chegou, a pastagem se acabou tudo. Então, o gado não tinha o que comer. E você não tinha como trazer esses animais para cá, porque aqui também não tinha o que comer.
Na época a gente tinha que pagar, tem que pagar, por exemplo, para onde eu levei. A gente pagava R$ 700 de frete para ir e R$ 700 para voltar. Depois a gente pagava, naquela época, R$ 20 por cabeça de animal. E além desse prejuízo? Além desse prejuízo, eu perdi mais 36 cabeças de animal. Então foi irreparável. Em 2012 já botamos para lá, tivemos prejuízo com transporte, com tudo. 2015 também. Então, foi feito um esforço muito grande pela nossa parte de ofertar um alimento em forma de ração, mas não se foi o suficiente. Até mesmo porque o animal ele precisa, além da ração, ele precisa de um volumoso verde para poder ele fazer a digestibilidade dele completa, né? E só em forma de ração, às vezes acontecia de que o animal já morria por outra situação decorrente à oferta da ração. O meu gado morreu, mas não morreu falta de vacinação, não morreu faltou falta de alimentação, que no caso é pasto, e muitas vezes uma ração também balanceada, que a gente às vezes não tem como fazer isso. Então, seria por exemplo, a questão do boi morrer, não é questão fome mesmo. Não tem outra explicação. O bicho fica fraco, vai para a terra firme, não tem um pasto adequado, volta, aí quando chega... Diante das dificuldades que pessoas como o seu Paulo Bernardo e o Sebastião Souza enfrentam com o rebanho bovino todo ano, a bubalinocultura pode ser uma alternativa à pecuária bovina em regiões de várzea como a Costa do Marrecão? Eu não gosto muito de comparar, mas quando a gente fala para a população de uma maneira geral, eles sempre querem ter um comparativo. Porque, de certa forma, os bubales, eles são incomparáveis, na minha opinião. Eles produzem um leite de melhor qualidade, um leite com mais vitaminas, mais proteínas, menos calorias quando processado. Então, ele gera mais benefícios à saúde do ser humano. A carne também tem mais minerais, mais vitaminas e menos calorias. E também menos colesterol, em torno de 40% a menos que a carne bovina. Então, em se tratando de saúde para a alimentação humana, incomparável. Para a criação, incomparável. São menos exigentes que os bovinos, são mais dóceis, mais tranquilos, mais calmos. Eles precisam comer menos e convertem mais. A cada quilo de matéria seca ingerido, eles convertem em mais quilos de leite e mais quilos de carne do que o bovino. Exemplo, se um bovino precisa comer em torno de 9 quilos de matéria seca por dia, o búfalo precisaria comer 8 quilos de matéria seca. Então ele converte o alimento que ele ingere em quilos de carne ou produção de leite mais eficientemente que o bovino. Tudo isso pela fisiologia dos búfalos. Ele digere seu alimento de forma mais lenta, que o ser humano às vezes come com muita velocidade, e com isso acaba não digerindo bem. E o búfalo tem essa calma também. O búfalo, ele tem uma singularidade, né, que talvez os bovinos não tenham, que é a questão das pastagens forrageiras, né, submersas, em que eles mergulham para comer quando está na cheia, e eles conseguem transformar esse alimento que aparentemente aos nossos olhos, que de uma várzea maltratada, vamos dizer assim, eles conseguem transformar em carne e leite de boa qualidade. Como alguns pesquisadores já o dizem, que a Amazônia Central é the paradise of buffalo, o paraíso do búfalo. Porque ora ele está na água, ora ele está em terra firme, ora ele está na várzea. Na várzea existe a gramínea nativa e também há outras pastagens, como a taboquinha, a marrequinha, tem a canarana, dependendo do tempo da enchente, da seca,
vai se modelando o tipo de pastagem que eles vão comer. Então a busca de alimentos para ele é incessante. Ele vai atrás do alimento sem problema algum. Que isso, você olhando, aparentemente parece que é um alimento ruim, mas o búfalo ele tem essa rusticidade de transformar esse alimento, como eu disse, aparentemente ruim, em carne e leite saudável. Isso, e ele vem engordar com essa alimentação. Então, de certa forma, quando comparado ao bovino, ele é um animal com menor exigência, tanto em proteína quanto energia, quando se comparado ao bovino. Ambos as 4 raças, quando bem manejadas, o que quero dizer bem manejadas? É o contato diário com o ser humano. Elas se tornam extremamente dóceis, né? Os animais, tive a experiência na Ilha de Marajó, que você encontra andando pela cidade, Soure, em alguns municípios, você chega próximo desses animais, vai fazer um carinho, eles chegam a deitar ao seu lado, de tão mansos que são. Francivaldo Lemos, que sempre trabalhou com bovinos, há alguns meses passou a manejar os búfalos da fazenda da doutora Jussara. E ele explica como deve ser o tratamento durante o manejo. Vai do caráter também e da personalidade, né, dos animais, porque a gente tem que ter cautela para mexer também com os bichos, né, porque eles são seres vivos e a gente também a gente tem que entender o gênio dele, o lado dele, para ele ver se ele consegue entender o da gente também, porque aí se torna mais fácil trabalhar junto com ele, né, porque ele vai entender você no movimento e você entende o movimento dele, por um aceno, por um gesto. O animal, eu acho que ele é tipo comunicativo também, né? Assim como a gente também, é comunicativo um com o outro. Os búfalos, ele tem essa característica são muito sociáveis, né? Eles gostam de estar em grupos. Embora, às vezes, no campo, você observa que fica uma panelinha aqui, uma panelinha ali, mas na hora em que eles vêm para o curral ou a pastoca, imediatamente eles todos se agrupam e se juntam, são muito unidos, né? E o búfalo, eu acho que o búfalo é uma espécie de animal bom para gente mexer com ele, porque ele é um animal inteligente, sabe? É um animal inteligente ele, e eu gosto de mexer com ele, assim, sabe? A diferença, eu acho, do bovino pro bubalino é que o gado branco ele é mais ágil, né? Mais veloz, ele é rápido e o búfalo ele é mais lento. Aí é só isso aí, a diferença, mais pesado, o búfalo mais pesado, mais lento e o gado branco não, ele é mais veloz, ele mais rápido, você tem que ter mais ágil para mexer com ele, porque ele é rápido mesmo. Então a gente maneja o búfalo como ele anda. O certo seria a gente ter animais mais dóceis ainda, de montaria, e podermos montar um jafarabade, um murra ou um mediterrâneo no manejo de tocar os animais aonde quer destiná-los. Numa eventualidade de aparecer um animal como uma onça, em que o bovino ele vai e fica muito assustado, eles se dispersam e geralmente tem bezerro, eles largam o bezerro. Já os búfalos não, os búfalos realmente eles fazem um cerco em favor dos bezerros, né, e vão para cima da onça, né? Então você já vê também essa diferença desses animais e como eles enfrentam essas adversidades, né, com mais destemor, né? Nós temos um caso hoje uma vaca, na época era vitela, e o veterinário informou que aquele animal pudesse ser uma fêmea normal, né, pudesse ser coberta, antes ela teria que ser operada de uma hérnia que ela tinha, uma hérnia bem grande. E passou, nós não operamos e esse animal foi desenvolvendo e acabou sendo coberto por um reprodutor e hoje ela tem um bezerro normal, teve normalmente o parto, né? Então, para você ver a rusticidade que é do animal. Talvez se fosse o bovino, não sei se aguentaria, né? Porque a hérnia, realmente, você não pode fazer muita força. E creio que com o animal é a mesma coisa, né?
E a outra foi uma bezerra que ela caiu num buraco no campo e passou 2 dias, né? E os vaqueiros procurando encontraram. Ela já estava meio debilitada, mas conseguiu se salvar. E cresceu, mas ficou com uma pequena sequela na anca traseira esquerda, né? E também nós pensávamos que ela também não poderia ser um animal que pudesse se desenvolver bem, mas se desenvolveu, é grande. E embora ela com essa sequela, ela teve normalmente, agora acabou de parir, então são animais rústicos e fortes, né? Um dos grandes problemas, principalmente ao setor de corte de carne, é o preconceito com a carne bubalina. O búfalo, ele nasce búfalo, ele cresce búfalo e morre como boi. Então nós temos que mudar isso. O búfalo tem que ter seu lugar, né, e morrer como búfalo. Por que fazer essa transição de bovino para bubalino? Eu acho que a região, em função dessas forragens nativas e mais grosseiras, propicia a criação de bubalinos, pois os bovinos vão ter um menor rendimento com a utilização dessas forragens grosseiras. E o búfalo, ele é eficaz no aproveitamento dessas forragens. Já na várzea, os bovinos porventura vão vir a atolar, tem problema com algumas doenças, com ectoparasitas, endoparasitas, que o búfalo tem maior rusticidade. Então nós temos que deixar esse preconceito de que a carne não é boa, porque você mesmo já deve ter comido inúmeras vezes carne de búfalo e pensa que é boi, não é? Nós temos aproximadamente 218 milhões de cabeças de bovino, sendo que no Brasil de bubalino nós temos 3 milhões, segundo a ABCB. Bom, como já temos um rebanho reduzido, geralmente os animais que são abatidos e comercializados a sua carne são animais mais erados, mais velhos. Então é uma carne mais dura e mais escura. E isso confere um preconceito à população. Não, eu não vou comer carne de búfalo porque a carne é dura e escura. Porém, quando um animal é abatido com 16 a 18 meses ou quiçá 24 meses de idade, essa carne tem um tom cereja brilhante, a gordura é branca como o leite, diferente da carne bovina, que a gordura é amarelada. E a carne é extremamente suculenta. Então, quando o animal é para o destino de carne e é criado, segundo as recomendações, até 24 meses, não há diferença alguma em sabor e cor, e textura e maciez. Basta o churrasqueiro saber preparar. Carne de búfalo é saborosíssima, é muito semelhante ao do boi. Só que quando você vai comprar, seja no açougue, seja onde for, você às vezes compra carne de búfalo pensando que é carne de boi. E isso não pode continuar, né? O búfalo tem que ter o seu lugar na nossa área. Então eu sou extremamente a favor da criação de búfalos, até pensando na melhor nutrição humana. Principalmente aqueles que gostam de comer seu churrasquinho no final de semana e tem problema com colesterol, poderiam comer a picanha ou contrafilé sem problema algum, né? Não estaria afetando tanto a saúde humana. Um pequeno criador, ele pode começar com terno, ou seja, 2 fêmeas e um macho, né? E ele vai ver que elas são precoces, né? Elas têm filhos mais cedo, elas conseguem adquirir peso muito mais rápido do que o bovino. Os moradores de várzea, principalmente eu aqui, eu gosto de estar na várzea. Eu me sinto bem na várzea. O que está faltando é apoio, muitas vezes, da parte de uma política agrícola. O produtor de várzea, ele sempre é o produtor, eu sempre digo que é o produtor do recomeço. Você está perdendo, você está muitas vezes sendo levado o seu lucro, mas você está otimista, está querendo recomeçar novamente.